Bom, o Instituto, o ICEPET, né, o Instituto Cidadão para o Estado do Tapajós, ele vinha trabalhando desde o ano passado, desde 2018, no intuito de protocolar um pedido de plebiscito para a criação do Estado, e havia sido uma decisão da diretoria do Instituto e a gente vinha trabalhando isso. Estivemos em Brasília em abril desse ano de 2019 e em março do ano passado, de 2018, já tudo com esse intuito. E nós descobrimos que para protocolar o pedido de plebiscito no Congresso, especificamente na Câmara dos Deputados Federais, a gente precisava de pelo menos 1/3 das assinaturas dos 513 deputados, o que daria em torno de 171 assinaturas, e nos foi aconselhado arrecadar pelo menos 200 assinaturas. Isso nos impediu progredir nessa questão do pedido de plebiscito da forma como a gente imaginava, e porque o desafio havia aumentado. A gente, então, agora tensionava encontrar os apoios financeiros necessários para que a gente pudesse ter condições de arrecadar essas assinaturas dentro do Congresso Nacional. Para nossa alegria, em julho do ano de 2019, desse ano, o senador Siqueira Campos, que foi o grande articulador da luta pela criação do Estado do Tocantins e do Estado do Amapá, ele toma posse no Congresso e no Senado, e lá o discurso dele já foi um discurso emancipacionista. Precisamos criar pelo menos 13 estados para inteirar 40. Essa foi a fala do senador. O ideal, segundo ele, seriam 50 estados, e eu concordo com ele, porque ele faz uma lembrança aos Estados Unidos, que lá numa região territorial praticamente do tamanho da nossa, tirando o Alasca, a gente tem lá 51 estados. E aqui a gente tem 27, né? 26 em um Distrito Federal. Então a fala do senador nos atraiu a atenção. Rapidamente nós entramos em contato no dia seguinte, logo com o senador, e foi nos pedido um relatório do resumo geral da luta pela criação do Estado. A gente ficou uns 2 dias escrevendo esse relatório, enviamos para o gabinete dele, e para nossa alegria, surpresa, 14 dias depois, o senador protocola um pedido de plebiscito. Ele havia arrecadado quase 30 assinaturas, ele havia liderado esse movimento para o pedido de plebiscito, e o pedido de plebiscito, né, que convoca plebiscito aqui para o estado do Pará, para a criação do Estado do Tapajós, foi protocolado como de autoria de quase 30 senadores da República. Então eles concordaram em fazer aquele pedido de plebiscito. E hoje a gente gira em torno do pedido de plebiscito. A gente continua arrecadando as assinaturas que a gente vem arrecadando desde o plebiscito de 2011, para tentar sensibilizar o Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados no sentido de votar a favor a uma nova consulta plebiscitária. E agora com olhar para essa questão do pedido de plebiscito, porque ele por si só já é um conjunto de possibilidades. A gente precisa reunir com o senador, precisamos trazê-lo aqui, se possível, aqui na região, numa reunião com as lideranças da região do Oeste, aqui do Pará, para que a gente possa articular junto com ele e dar todo o suporte necessário de militância que nós temos para que esse projeto de decreto legislativo, ele possa tramitar no Senado Federal. Bom, nós colocamos nesse resumo que a gente enviou, né, para o senador, nós incluímos lá a questão da mudança do mapa. Nós tínhamos lá em 2011 um mapa com 27 municípios aqui da região, e no plebiscito de 2011, 4 desses 27 municípios votaram acima de 60% de não. Então eles disseram claramente que queriam ficar no estado do Pará, né? Altamira, Porto de Mós, Senador e Vitória do Xingu. Eles tiveram uma votação e se colocaram na condição de ficar no estado do Pará e não no estado do Tapajós por conta dessa votação lá do plebiscito de 2011. Então essa foi uma primeira grande mudança que nós incluímos ali no mapa, e por consequente a diminuição do mapa, né, que nós ficaríamos com 56, 57% do estado do Pará. Com essa diminuição, a gente cai ali para 40, 42% do estado. O estado do Pará ficará com a maior porção, diferente do que era no plebiscito de 2011.
Então essas foram assim, as mudanças significativas no projeto. A questão dos municípios, a questão da abrangência territorial, geográfica aqui no Estado, o que tem muito peso, porque o principal discurso daqueles que lutaram contra a criação do Estado é que nós deixaríamos um Pará muito pequeno. E de fato era, né? A gente queria criar 2 estados no estado do Pará. O Pará, que tem 1.203.000 quilômetros quadrados, ficaria apenas com 17% do seu território, e que se justificava de fato aquele discurso. Tanto que convenceu a maioria da população do estado, porque era visível, né, o tamanho que ficaria o estado do Pará. Hoje não, hoje a gente tem um plebiscito num formato apenas para o estado do Tapajós, com uma dimensão territorial menor, né, e isso foi no projeto que foi entregue ao senador Siqueira Campos. Sim, se fosse só o Tapajós nós teríamos passado. Foi assim, nós tínhamos antes da entrada do Carajás, para a gente ter uma ideia, em pesquisas feitas em Belém, cerca de 75% de favorabilidade para a criação do estado do Tapajós. Quando o Carajás entrou na discussão e houve um estreitamento, um andar juntos do Tapajós e Carajás dentro do Congresso Nacional, e até no plebiscito de 2011, era uma campanha conjunta, né? Isso afastou completamente as lideranças políticas, empresários, aqueles que votariam a favor do Tapajós. Então essa união de fato trouxe um prejuízo no sentido da votação em 2011, o que nos deu aí a não criação do estado do Tapajós. A gente não culpa o Carajás por isso, né? A gente tem uma solidariedade imensa pelos nossos irmãos do Carajás. É uma região que luta pela sua emancipação há décadas também. A gente tem um respeito muito profundo pela população do Carajás, mas naquele momento não daria certo nem para o Carajás e nem para o Tapajós, porque criar 2 estados dentro do estado do Pará não era a melhor coisa. Nós iríamos ficar com 83% do estado. Para quem olha no sentido de perda, isso era terrível, que era a visão da maioria da população do estado do Pará, que é exatamente onde ficaria os 17%, né, que sobrariam do mapa. Então foi uma união, uma estratégia ruim naquele momento para a criação dos 2 estados, e que trouxe aí uma votação negativa no sentido da criação tanto do Tapajós quanto do Carajás. O movimento de criação do estado sempre teve essas ondas, né? As ondas do pessoal que era a favor e de repente é contra porque o governo mudou. Então a gente sempre sofreu com isso, e eu acho que isso nunca mudará até a gente criar o estado. A gente entende de alguma forma, mas a gente não compreende o fato de pessoas que levantam uma bandeira com tanto fervor, né, acreditam tanto, e de repente elas descreem dessa mesma bandeira por situações políticas, né? Isso, pra gente que está de cabeça no movimento, que luta, está todo dia ali lutando, acreditando, pra gente soa estranho, né? Como é que essas pessoas conseguem mudar de lado tão facilmente, né? Então, para nós, assim, eu sempre digo que a gente sempre trabalhou com oposição. O pessoal que é oposição ao governo do estado sempre esteve do nosso lado. Mas isso não quer dizer que todo mundo que é base do governo do estado hoje é contra ou não faz nada pela criação do estado. A gente tem muita gente que é base do governo, que apoia, ajuda, está ali, está disposto a aparecer, está disposto a contribuir. Então tem muita gente nessa condição também. Pessoas que não traem, né, o seu sonho, o seu desejo de emancipação aqui da região, por conta dessa mudança dos personagens políticos ou dos partidos políticos no poder. Então essas pessoas existem, elas estão aí, nos ajudam inclusive. Poderia citar vários nomes aqui de pessoas que hoje são base do governo, mas que sempre que a gente pede ajuda, eles estão ali para ajudar e querendo apoiar e de alguma forma fazendo isso. Sim, a análise que a gente faz, ela é simples. É uma análise a nível de Brasil, né? É um ambiente muito favorável. A gente tem, por exemplo, se a gente olhar para o governo federal, os olhares estão para a Amazônia, né?
há discurso, por exemplo, a nível de presidência da República, dizendo que nós precisamos desenvolver a Amazônia, precisamos ocupar a Amazônia, no sentido de dar à Amazônia mais, nos seus limites, uma maior ocupação, para que a gente possa dar mais segurança nessa questão da segurança nacional. Tem um discurso para a Amazônia no sentido do desenvolvimento, não só ocupacional, mas no sentido de desenvolvimento das pessoas que aqui residem. Na Amazônia a gente tem muito mais do que 20 milhões de pessoas morando aqui, e são, de certa forma, separado do restante do Brasil, né? Tem a Amazônia que não se sente nem parte do Brasil por conta desse abandono, dessa distância do Brasil. E somente estados podem aproximar, né, os seus governos do governo central. Sempre foi assim, sempre será. Então a gente tem um discurso a nível de governo federal. Nós temos um ambiente favorável a nível de região norte. Você vê, por exemplo, o estado do Amapá hoje tem o presidente do Senado. O Davi Alcolumbre é presidente do Senado do Amapá. É um estado que foi criado na Constituinte de 88, que foi criado, por coincidência, pelo senador Siqueira Campos, que acabou de pedir um plebiscito para a criação do estado do Tapajós. Então esse senador do Amapá, inevitavelmente, ele deve ter um olhar mais favorável para a criação e para a emancipação do estado, por conta da experiência que eles têm no Amapá. A gente tem uma favorabilidade no Brasil em relação ao crescimento do próprio Brasil. Então esse discurso do crescimento nacional do Brasil como um todo, ele passa por esse viés da emancipação de regiões. A gente, voltando os olhos ainda para a nossa região, nós temos o governador do Amazonas, por exemplo, que se considera santareno. Então, um governador de um estado tão importante como o Amazonas, e que é favorável à criação do estado do Tapajós, quando aqui morou em Santarém, era jornalista, né, era repórter, escreveu artigos sobre a criação do estado. Então, a gente tem um ambiente de favorabilidade. Recentemente nós conversamos com o Parlamento Amazônico, que é a reunião de todas as lideranças políticas da Amazônia Legal. E a gente tem na pessoa do vice-presidente, de vários integrantes do Parlamento Amazônico, uma favorabilidade à criação do estado do Tapajós. Então é um ambiente muito bom, é um ambiente propício para a gente falar nesse momento, começar a falar da criação de estado. A gente precisa apenas esperar essa questão da estabilidade do Brasil, essa estabilidade política, financeira do Brasil, que já começou a dar sinais aí do pessoal entender, né, e sair desse discurso de crise e entrar num discurso que realmente o Brasil está aí para crescer, e a gente precisa lutar para que o país dê certo. Então tudo isso favorece a criação do estado do Tapajós. Bom, agora nós temos o pedido na Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ do Senado. A CCJ do Senado, ela deve se manifestar favorável ou não ao projeto. Eles julgam apenas se é justo e se é constitucional. Então a gente sabe que é constitucional. A Constituição prevê que a população precisa ser ouvida, e é ouvida através de referendo, plebiscitos, enfim, e é constitucional. O artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, o artigo 49 dizem isso, e a gente tem então a Constituição ao nosso favor. E a gente acredita que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, deve crer que é justo sim o povo ser ouvido para a criação do estado do Tapajós. Nós nunca tivemos um plebiscito para ser ouvido apenas do estado do Tapajós, a gente tem essa oportunidade agora. E a partir da CCJ, então, volta, né, para se montar uma comissão de senadores, que é em torno de 15 a 18 senadores, que irão compor essa comissão. Essa comissão irá fazer todo um estudo, uma análise, se é possível a criação do estado do Tapajós a partir do que diz a Constituição. A Constituição diz que tem que ser viável financeiramente. A Constituição elenca uma série de fatores
e eles vão ter que seguir aqueles fatores e a gente ganha em todos, né? A gente não perde em nenhum deles, desde a viabilidade financeira do Estado, que hoje a gente tem um PIB de 18 bilhões aqui na região. Você viu tanto que essa região cresceu, que do plebiscito de 2011, que era próximo ali a 6 bilhões, hoje nós crescemos 8, 9 anos depois para 18 bilhões. Então essa é uma região que insiste em crescer, a gente tem recurso sobrando para criar o Estado, e mais importante do que todo esse montante de recursos que terá aqui do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, os repasses federais do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, que chegará aí em torno de 1,5 bilhão, e mais toda aquela questão do investimento aqui por conta dos 3 senadores e 8 deputados federais que nós teremos, que chega a quase 3 bilhões ano. Então, mais do que esse investimento, né, essa distribuição da riqueza, nós temos a nossa capacidade de produção. Nós temos aqui uma das maiores capacidades de produção do Brasil na região do Tapajós. Temos a região mais fértil do planeta, que é a região de Várzea. Nós temos sobrando aqui na região campos aí que precisam ser ocupados no sentido da produção. Então tem muita coisa que a gente poderia citar nessa questão da produção aqui, que para mim é o mais importante, que passará no Senado tranquilamente. Então essa comissão vai fazer todos esses estudos e, dando favorável parecer, irá para plenário, para votação em plenário. Se nós tivermos um senador ou senadora trabalhando diuturnamente, insistentemente, no sentido de tornar célere essa tramitação dentro do Senado, a gente prevê aí que não muito tempo a gente terá uma nova consulta plebiscitária no estado do Pará. Nós temos uma dificuldade, isso é real, né? Não tem como a gente negar isso, que existe sim uma dificuldade de trabalhar a região metropolitana em relação à criação do estado do Tapajós, mas ela não é a mesma do plebiscito de 2011. A questão da negativa em relação à criação do Estado, ela mudou muito nesses 8 anos pós-plebiscito, porque as pessoas perceberam algumas coisas. Primeiro, que a gente não queria criar o Estado do Tapajós por criar, não era uma luta de poder, uma luta porque aqui nós queríamos mais políticos, não era isso. O que estava em jogo lá, e hoje inúmeras pessoas da região metropolitana entendem isso, que o que está em jogo é o desenvolvimento dessa região, que não chega aqui, né? Para a gente ter uma ideia, a lei de orçamento anual do ano passado destinou 70% dos recursos de toda a nossa riqueza, que foi tudo que foi arrecadado no estado, para a região metropolitana de Belém, e chegou aqui para a nossa região 4,5%, 5%, né? Então essa é uma realidade que vive a região oeste do Pará, a região do Baixo Amazonas, e essa realidade não tem como ser mudada pela configuração que nós temos de governo. Ela é assim, é normal que os seus deputados e tudo mais, eles mandem recursos para onde eles têm mais voto, que é natural, né? Em qualquer lugar do mundo isso. E olhar para a região metropolitana, sempre a gente olha com muito respeito, né? Nossos irmãos de Belém, principalmente, que hoje Belém tem a maioria do eleitorado paraense. Belém tem mais do dobro do que o restante do Pará, né? A cidade de Belém. Então a gente sempre olha com muito carinho para os nossos irmãos de Belém. Eles pouco conhecem a nossa realidade aqui, né? Poucos sabem onde fica Aveiro, onde fica Jacareacanga, né? Poucos sabem onde fica a cidade de Curuá, né? A cidade de Trairão. Eles não conhecem essa realidade. Eles não sabem que aqui a maioria das nossas rodovias estaduais não tem asfalto. Eles não sabem que aqui a nossa realidade do DH é um dos piores do Brasil, né? Que aqui a gente não tem infraestrutura, nós não temos a questão do esgoto tratado. Eles não sabem que em Santarém, que a gente considera um dos melhores municípios da região, passa de dias sem água na torneira dos santarenos. Isso, a gente olhando para os municípios que têm um percentual de infraestrutura, de desenvolvimento maior do que outros, vivem essa situação. Imagine os outros municípios que aqui
que nós temos. Então, eles não conhecem. Mas a gente fica muito animado, por quê? Porque o discurso da votação contrária no plebiscito de 2011, ele, em sua maioria, caiu por terra nesses 8 anos. Primeiro, a questão do tamanho do Estado. A maioria, o tamanho do Estado, a maior parte ficará no Pará e não no Tapajós. A gente precisa agora focar na região metropolitana para que eles entendam a importância. Toda a luta de militância que a gente fez aqui na região por 40 anos, né, aproximadamente, a última geração fez, né, de lideranças, pessoas que se envolveram, que ainda estão vivos, que lutaram e batalharam pela criação do Estado Tapajós, precisa ser feito lá agora, olhando para a região metropolitana, porque possivelmente o plebiscito que acontecerá em todo o estado do Pará e envolverá a região metropolitana de Belém. Eu fico muito animado porque a primeira pesquisa pós-plebiscito, nós estamos há 14 dias que foi pedido o plebiscito lá no Senado. Já foi feita uma enquete lá numa página com mais de 214 mil pessoas lá na cidade de Belém, uma página da cidade de Belém, onde eles fizeram a enquete se a pessoa é contra ou a favor da criação do Estado do Tapajós. E nós já temos uma votação quase empate, né? Quase 50% para um e 50% para outro. Então você vê que a rejeição de Belém no plebiscito 2011, ela teve uma alteração imensa nesses 8 anos, ao ponto da gente ter uma votação dessa numa enquete dentro da cidade de Belém. Então isso nos anima e isso nos dá a certeza de que lá atrás nós estávamos corretos. Que se a gente encarasse o plebiscito, mesmo que em todo o estado do Pará, a gente ainda assim teria a possibilidade de criar o estado do Tapajós. Por conta dessa mentalidade da região metropolitana de Belém em mudar, dizer eu fui contra, mas agora eu sou a favor. Essa é a frase que a gente ouve lá em Belém. Ano passado eu passei uma semana ali naquela região exatamente para ouvir, pesquisar, perguntar, e a gente ouvia muito isso. O pessoal, eu fui contra o estado do Tapajós, mas agora eu sou a favor, porque elas entenderam que todo aquele crescimento que falavam, que a gente precisava era unir o Pará e não dividir, esse era o discurso que convenceu todo mundo, né? Esse discurso, ele caiu por terra, porque a região aqui continua recebendo praticamente a mesma coisa que recebia lá em 2011, em alguns momentos até menos, né, do que recebia em 2011 a região. Então é uma região muito longe da capital. Nós temos municípios aqui, somos a única região do Brasil que temos municípios que estão a quase 2.000 quilômetros da capital em linha reta. Isso se for na estrada dá quase 3.000 quilômetros. Para você chegar na sua capital, isso é inadmissível, né? Um estado ingovernável, um estado grande como o estado do Pará, que é maior do que 170 países dos 196 no mundo, né? É impossível nós termos um governo que dê conta de governar um estado desse tamanho. O Pará é imenso, é ingovernável e precisa repensar o seu reordenamento geográfico, porque senão regiões mais afastadas da capital como a nossa sempre sofrerá. E quem sofre são as pessoas que moram aqui na região buscando emprego, buscando uma melhor condição de vida, saúde e tudo mais, que se concentra em sua maioria na capital.